Bom dia, graça e paz. Aqui é a professora Ivaldira e hoje nós vamos estar com a minha oficina, que vai ser apresentar a vocês um recurso visual, né? Então a gente sabe que o recurso visual ele é um apoio para o professor de crianças. Tem uma coisa, a gente sabe que o recurso visual ele vai apenas nos ajudar a organizar o que a gente quer fazer na apresentação para a criança, dar ideias melhores e possibilidades melhores deles entenderem a nossa mensagem. Mas o maior recurso para o professor é você mesmo, sabia disso? Então, a gente sabe que o professor precisa estudar a palavra, o professor precisa entender, precisa estar com todo o material prontinho para poder, na hora da sua aula, né, não ficar procurando alguma coisa para fazer, mas já estar com tudo em cima, tudo bem próximo de você. E nesse contexto, você vai poder fazer o seu visual e dar uma excelente aula. Então, queridos, em nome de Jesus, sabe o que vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer um recurso muito interessante que vai te ajudar a você ordenar a sua contação de histórias, o seu versículo, o que você quiser, qualquer tipo de mensagem, você vai estar trabalhando com ele. Eu quero ensinar vocês a fazer um quadro de pregas e um flanelógrafo. Sabe de quê? Do emborrachado Eva. Então, eu vou dizer para vocês do que a gente vai precisar, né, de estar conosco para poder a gente fazer este recurso. Então eu quero apresentar para vocês o que a gente vai fazer hoje. Olha meu quadro de pregas que eu fiz aqui. Quero dizer para vocês que este quadro de pregas eu fiz com papel jornal, né? Mas o quadro de prega de vocês vai ser com emborrachado, tiras de emborrachado, vai ficar muito bonito. Então será o quadro de pregas, tá? E aqui ao lado nós vamos fazer o nosso flanelógrafo. Olha como ele ficou bonito, né? Eu coloquei aqui, ó, os corações do plano da salvação. E isto, queridos, é uma opção sua. Você pode botar o que você quiser. Você pode colocar bichinhos, se estiver trabalhando com crianças pequenas. Você pode colocar um versículo bíblico bem pequenininho, tá? Jesus te ama. Então vai ficar bem à vontade. Eu resolvi colocar corações. Corações. Então será este o nosso recurso de hoje. Nós vamos agora te dar os materiais que vai ser necessário para você fazer o seu quadro de pregas e o seu flanelógrafo. Você vai precisar de papelão, ok? 57 centímetros de largura, tá? Com 40 centímetros de altura. Repetindo, 57 de largura e 40 centímetros de altura. Você também vai precisar de tesoura, vai precisar de feltro. O feltro a gente corta um pouquinho maior, que é para poder a gente colocar ele, né? Depois de colado a gente vem e corta toda aquela sobra, tá? Então a sobra a gente joga fora. Você também vai precisar de aproximadamente 16, 17 tiras, dependendo da largura que você quiser o seu quadro de pregas, de emborrachado. Para que isso? Para poder você fazer o seu quadro de pregas. Você também vai precisar de cola. A cola que a gente usa aqui e que não é tão caro, né?
Então, a gente vai usar o Brascoplast. Mas você pode usar, se quiser, cola de emborrachado normal, né? Que tem aqueles tubinhos. Você pode usar a cola quente, né? Se você tem uma pistola boa em casa, você também pode usar. Embora eu me sinto mais segura usando Brascoplast. Estou fazendo propaganda não, mas é o Brascoplast. Para mim, ele é o melhor. Você também vai usar algumas tiras que vão ser maiores, que no caso a gente vai usar aproximadamente 80 a 90 centímetros. Por quê? Porque nós vamos dobrar e colocar o quadro aqui dentro e depois a gente fecha também com emborrachado, tá certo? Então estes vão ser os materiais que nós vamos precisar e você vai precisar para fazer a sua oficina. Agora nós vamos iniciar a nossa oficina. Lembra que eu falei que vocês vão precisar do emborrachado e também do papelão? Olha lá, já coloquei a nossa primeira tira. Lembra que esta tira ela tá aberta aqui embaixo. O que é que eu vou fazer com esta parte que está aqui embaixo livre? Eu vou colocar passo cola, ó, no finalzinho, tá vendo? Lá no finalzinho. E aquela parte livre, eu vou colocar a primeira, não é nem a primeira, mas é a segunda faixa do emborrachado. Olha como ele vai ficar. Ó, já botei a primeira faixa e agora a segunda faixa. Nós vamos estar colocando. E o que é que eu faço agora? Vou colocar a terceira. Vai ser uma dentro da outra. E eu vou fazer isso agora até o final para poder dar tempo a gente aprontar o nosso quadro. Vai ser tira sobre tira. Lembra que eu falei para vocês, ó? Já coloquei a terceira tira. Vou continuar colocando a tira uma sobre a outra. A quarta tira eu coloquei, ó. Uma, observa, uma, duas, três, uma sobre a outra. E eu vou novamente colocando aqui a quinta tira de emborrachado, uma dentro da outra. Vai ficar parecida com uma saia plinçada. Lembra daquelas saias plinçadas que a gente usava há muitos anos atrás? Ela vai lembrar exatamente isso. Mais outra tira, tá? E nós vamos colocando aqui embaixo uma sobre a outra. Eu já coloquei 6, olha. Tá vendo? Já coloquei 6, ó. A gente vai sempre deixando essa área, porque nós vamos colocando por baixo, ó. Por baixo as tiras, e aí a gente vai estar terminando o nosso flanelógrafo. Aqui eu já coloquei 6 tiras, mas você pode colocar mais tiras se você quiser que as pregas sejam menores. Vamos dizer, as pregas de 2 centímetros só. Então você vai usar aproximadamente em torno de umas 16 ou 17 pregas. Mas se você quiser, como eu, que eu fiz com mais de 3 centímetros, eu vou usar aqui apenas 12, tá? Então, tô novamente colocando e vocês vão ver que o meu quadro de pregas, o nosso quadro de pregas, vai estar já prontinho.
quase prontinho. Olha ele aqui, olha quanto tá faltando. Falta pouco pra gente terminar, mas eu já, ó, concluí bastante pra vocês. Vocês estão entendendo? Vocês vão colocar uma tira dentro da outra, uma dentro da outra, tá? E quando for passar a cola, você tem que passar a cola aqui no finalzinho, como eu te mostrei. Aqui, ó, no finalzinho, só nessa parte, porque essa parte é ela que entra e é ela que faz a colagem lá dentro. E o que é que acontece quando você for botar o seu versículo, for botar a sua figura, nada disso vai apresentar, nada disso vai estar prendendo para que a sua figura ela não entre, tá? Então é necessário que você tenha muito cuidado quando for passar a cola. Já estamos, ó, quase finalizando o nosso quadro de pregas, mas quase a última já. Então, novamente, estou colocando sempre a última, gente, para colocar direitinho, né, para ficar um visual mais bonito. É necessário, olha, que a gente tenha muito cuidado para que a gente nem passe muito e nem também deixe a parte do papelão aparecendo, tá certo? Se bem que a gente vai fazer algum tipo de enfeite que vai ser colocado e isso aí vai fechar um pouquinho o que nós estamos fazendo. Então, a última faixa, ó, a última faixa. E eu quero mostrar para vocês o que sobrou, ó, para fechar quase nada, tá vendo? Quase nada. Eu não vou botar a última faixa dela para poder nós terminarmos o nosso quadro de pregas. Oba! Terminamos, ó, todinho. Terminamos. Tá vendo esse outro lado aqui? Já nós vamos estar fazendo o nosso flanelógrafo. E essas partezinhas aqui, depois que a gente colocar o nosso feltro, que fechar todinho, é que a gente vai cortar, né? Tirar, tá? Para poder a gente depois colocar os nossos enfeites, ok? Então o nosso quadro de pregas já está pronto, certo? Ó, observa, ó, você pode colocar aqui o que você quiser, não vai ter problema nenhum, ok? Vai entrar um versículo, vai entrar uma história, um personagem, passando emborrachado na cola, até ele poder estar numa condição já da gente colocar o nosso feltro. Deixei secar por 2 minutinhos, somente 2 minutinhos. Agora eu vou colocar o feltro para poder fazer o nosso flanelógrafo. O feltro já está cortado do tamanho do meu papelão, que é 57 de largura com 40 centímetros de altura, ok? Então lá se vai nós colocando, vamos olhar a parte, ó, a parte que tá mais felpudazinha é aquela que tem que ficar para cima. Ela fica para cima para podermos colocar as nossas figuras. Lá se vai eu colocar o meu feltro. Eu vou colocando, vou puxando e vou também esticando para o que? Não ficar colado um no outro. Então é necessário, ó, que eu passe a mão direitinho. Olha como ele ficou. Ó. Então eu passei e fui, ó, esticando. Estiquei toda a parte do meu
flanelógrafo. O que é que acontece? O meu flanelógrafo já está pronto. O meu quadro de prega já está pronto. Eu vou fazer o quê? Acabamento, certo? Vou cortar as partes que ficaram, não é, fora do contexto. Então vou estar cortando, ó, essas partezinhas todinhas. Depois que eu cortar, aí eu vou fazer o quê? Vou colocar as tiras para cobrir os defeitos, né? Porque ele tem que estar muito bonito. E vou colocar também os meus enfeites. E os enfeites que eu vou colocar são os mesmos que eu tenho aqui no meu flanelógrafo que eu fiz para mostrar a vocês. Agora, vocês vão ficar livres para quê? Para colocar o enfeite que você quiser, tá certo? Olha, nós estamos já terminando a nossa oficina. Que peninha, não é? Mas eu quero fazer algumas observações. Este aqui é o que eu fiz, que já está todo prontinho. Quadro de pregas e o flanelógrafo. O que é que acontece? Você vê que ele está aqui duas cores. Às vezes a gente diz assim para o professor: professor, você vai fazer um quadro de pregas. Você pode fazer com o material que você tiver em casa. Se for emborrachado, você faz com emborrachado, como nós fizemos aqui. Se você não tem emborrachado, você pode usar o papel jornal, que a gente chama papel de embrulho, como você se identificar aí na sua cidade. Olha, então papel madeira, papel jornal, como é eu não sei, mas ele é grande, ele pode fazer as pregas, e eu fiz as pregas dele, ó, dê uma olhadinha, tá vendo? Eu fiz a prega sanfonada, então fui juntando uma a uma. Ela aqui é papel, sabe por quê? Porque no momento era o que eu tinha. E eu quis mostrar a vocês que vocês podem fazer o seu quadro de pregas com o que você tiver de material que você acha que serve para fazer um quadro de prega. Você pode fazer com cartolina, pode fazer com guache, tá? Fazer as mesmas tirinhas, não tem problema. Isso aí não vai dizer que você... não, eu não vou fazer porque não tenho material. Olha, criatividade. Usa a criatividade, ok? Então eu fiz, olha, e deixei o meu bem bonito. Então vou passar para vocês o que, ó, o nosso que nós fizemos. O que é que acontece? Você pode perguntar: professora, por que essas abas aqui tão grandes? Essas abas são grandes porque você, depois de todo prontinho, você pode fazer duas coisas. Você pode ir num lugar onde faz consertos de sapato, e ali você pedir para colocar ilhóis. Sabe o que é ilhóis? Ilhóis são aquelas rodinhas pequenininhas que a gente tem no tênis, e que ali a gente passa o cadarço, para amarrar o cadarço. Então você pode botar um aqui, outro aqui, e colocar um cordão, não é? E um cordão, mas um cordão bonito, tá? Deixar penduradinho, ou então você pode usar ele na parede com 2 pregos. Você coloca 2 preguinhos e ali você bota, e quando você quiser fazer versículos, uma história, você usa aqui. Quando você quiser, ó, trabalhar o flanelógrafo, você também usa ele na parede, de acordo com o tamanho da sua sala. Outra coisa, se você não quiser que esta aba, ela continue, olha, você pode diminuir, tá vendo? Você pode cortá-la. E aqui, olha o que você vai fazer. Você vai colocar neste meiozinho daqui, antes de fechar, também uma parte, ó, do emborrachado. Tá vendo? Que você pode colocar uma parte do emborrachado maior, tá? Pra quê? Pra que ele entre, ó, no seu pescoço. Esse daqui tá menor, porque eu não fiz ele para colocar no pescoço. Eu fiz ele para deixar
ele ou na parede, ou você colocar alguma coisa que ele possa ficar em pezinho, um pedestal, não sei. Vai ser de acordo com o que você tiver em sua sala de aula, tá certo? Mas se você quiser dar aula com a criança menor, você pode colocar assim, divide essa faixa em 2, corta, emenda e você vai fazer, ó, ele bem bonito, tá? Sentar no chão com as suas crianças, porque você vai olhar para elas e você vai apresentar o seu trabalho. Olha, vai ficar muito bonito, tá certo? Agora eu vou somente complementar aqui, colocando os meus corações. Então, como nós estamos trabalhando, né, recursos para professores, e a gente sabe que um dos maiores recursos que o professor tem na sala de aula é ele, mas existe um recurso de excelência que vocês com certeza já devem ter conhecido, conhecem, e se não conhecem vão conhecer agora, que é a mensagem da salvação através das cores. Aí foi por isso que eu coloquei os meus corações aqui no meu flanelógrafo. Aí observa que eu vou fazer os corações não nesta parte azul como eu fiz no meu. Eu vou fazer na parte do quadro de pregas. Por que eu vou fazer no quadro de pregas? Porque como a gente está lidando com crianças, é importante que a gente faça sempre algo bonito, alegre, né? Algo que chame a atenção. Como o meu quadro de pregas está todo marronzinho, eu vou colocar os meus corações aqui, tá certo? Mas você fica à vontade para você colocar os seus corações, os seus enfeites, aonde você achar que fica legal, tá certo? O importante é você fazer, não deixar assim todo de apenas de uma cor. Então vamos lá. O amarelinho, que fala do céu, né? Aquele lugar bem lindo que o Senhor foi preparar para mim e para você. Lá no céu só tem coisa boa. Mas tem uma coisa que no céu não entra de jeito nenhum, não é? E é o quê? O pecado. E esse pecado, a gente coloca ele com uma cor escura. Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus e é necessário que ele seja limpo. Estejamos de coração limpinho, para podermos termos direito ao céu. Então eu vou colocar aqui o meu coração que está escuro. Aqui, ó, colocando ele, observa, ó, já coloquei 2, tá vendo? Agora eu vou colocar o restante. Mas a gente sabe que mesmo com o nosso coração estar sujo, Deus nos ama de uma forma muito especial. Aí o que é que acontece? Eu vou usar o coração vermelho, que representa o sangue de Jesus, aquele que ele derramou na cruz por mim e por você. Aleluia, não é verdade? Então, depois que a gente recebe a Cristo, que a gente tem consciência de que somos pecadores, nós vamos estar com o nosso coração, olha lá, branquinho como a neve. Por quê? Porque eu confessei a Jesus, recebi a Jesus no meu coração e o meu coração está agora limpinho, limpinho como a neve. Eita, que coisa linda! Olha como tá ficando bonito o meu quadro. Olha lá, tá vendo que já deu uma diferença? E agora eu preciso fazer o quê? Ah, você pode perguntar, e tia, e se eu pecar de novo? O que é que vai acontecer? Será que Jesus não me quer mais? Não! Jesus te ama incondicionalmente, independente de todas as coisas. Ele não ama o teu pecado. E tem uma outra coisa também. Ele diz que a gente precisa de estar junto dele sempre. E como é que eu posso fazer isso sem que eu venha deixar Jesus triste? Como é que eu posso fazer isso? Como será?
como será? Vamos colocar as crianças para pensar. Vamos precisar de ir para a igreja, vamos precisar de ler a Bíblia, porque a palavra de Deus, ela é semente. Então a criança não está crescendo, a criança está sendo forte, está ficando bonita, gordinha. Então, com o quê? Com a nossa alimentação. E para que a gente também fique forte no Senhor, nós precisamos de nos alimentarmos da palavra de Deus. E a palavra de Deus, a gente colocou o verde, porque o verde lembra a semente. A gente está, ó, crescendo, crescendo, crescendo com Jesus. Lembra que eu falei para vocês, estou colocando aqui. Lembra que eu falei para vocês de que quando a gente peca, a gente fica com o nosso coração sujo e a gente acha, eu pequei, Jesus não me quer mais. A Bíblia diz que Jesus não sai do nosso coração. Sabe o que é que acontece? Nós é que nos afastamos dele, porque o nosso pecado, Deus é santo. E então o nosso pecado, ó, ele não pode chegar aos céus. Eu tenho que estar limpa, por isso que eu tenho que passar por todo esse processo. Já estou terminando o nosso quadro de pregas. E você vai ver como ficou bonito, chique, ficou lindo esse quadro de pregas. Depois, se você quiser, você fala com a tia Ivaldira, manda um alôzinho, porque se você tiver alguma dúvida, a tia Valdira pode tirar. E tem uma outra coisa, eu posso sortear esse quadro com vocês. Olha, já pensou que legal? Você já está com o quadro pronto para trabalhar com as suas crianças. E eu vou mostrar para vocês como ficou o nosso quadro lindo, 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 lindo. Olha lá como ficou o nosso quadro. Tá vendo? Foi o que eu fiz. Eu fiz o plano da salvação de baixo, ó, para cima, e fiz de cima para baixo. Coloquei aqui por quê? Porque ele está todo apenas de uma cor, tá certo? Lembrando a vocês que vocês podem cortar esta parte e ela ser apenas para você colocar no seu pescoço, né? Como você também pode colocar aqui um ilhós e colar na sua sala de aula, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa oficina, tenham gostado de tudo que a gente proporcionou para vocês, né? Temos certeza e que nós vamos proporcionar, ainda estaremos proporcionando algo novo, maravilhoso. Então, que Deus possa estar abençoando, que vocês utilizem esses recursos, né, para a honra e para a glória do Senhor. Que a cada dia vocês busquem se aperfeiçoar para fazer o melhor para Deus. Nós do Naubec amamos você. Fica com Deus.